Olá, boa tarde a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos novamente ao canal Ide Pregai a Toda Criatura. Hoje estamos aqui novamente para propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu tinha preparado um outro tema para poder discorrer para vocês. Todavia, o Espírito Santo tocou em meu coração e mudei os planos. Deixe esse tema para um outro momento, que seria referente a um louvor, que está gerando uma certa polêmica. Mas hoje eu vou falar sobre o Evangelho, a passagem, na verdade, localizada em Marcos e Mateus, tá? Evangelhos esses considerados sinóticos, junto com o Evangelho de Lucas. Sinótico porque eles são similares, né? Eles correm na mesma ordem cronológica, diferentemente do Evangelho de João, que não tem a mesma ordem cronológica e também não fala dos mesmos temas, tá bom? Num outro momento eu vou falar um pouco mais sobre os evangelhos sinóticos, mas hoje eu vou me ater e ler sobre o que está em Marcos e o que está em Mateus, tá bem? Hoje vou falar sobre a passagem de João Batista, que está lá no capítulo 1, versículo 7 ao 8, no evangelho de Marcos, tá bem? Vou ler cada um dos evangelhos e em seguida vou falar um pouquinho qual a diferença entre eles, do que difere de um para com o outro, tá bem? Vamos lá? Então diz assim, capítulo 1, versículo 7, Evangelho de Marcos. E esta era a pregação de João: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar a correia das suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele entretanto vos batizará com o Espírito Santo. Agora eu vou ler o que está em Mateus. Se atentem que ele diz: eu vos batizo com água e ele que virá após mim batizará com o Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulos 3, versículo 11. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí está, meus amigos, a diferença. E com fogo, porque ele diz, tanto em um evangelho quanto no outro, ele diz o seguinte: ele diz que ele batiza com água, que era o modo de praxe daquela época, como é de hoje. Todo convertido era batizado com água, aquele que reconhecia Jesus como o único suficiente Salvador, certo? Todos aqueles que eram batizados. Todavia, aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo, ou seja, com a divindade. Isso é dito em Marcos. E aqui em Mateus ele completa mais ainda. Ele diz também com o Espírito Santo e com fogo. O fogo na Bíblia, meus irmãos, tem de tomar muito cuidado. Nem sempre o fogo significa algo de acessão ao Pentecostes ou batismo com o Espírito Santo, naquela questão de falar em línguas estranhas. Não. O fogo na Bíblia tem outro significado. E dos significados mais visto é o significado do juízo. Do juízo. Tanto que lá em João, eu não lembro a passagem no momento, mas lá em João também é dito também que ia ser batizado com fogo e com fogo. Então assim, o fogo na Bíblia tem significado de juízo, disciplina, repreensão de Deus. Por quê? Porque o cristão, uma vez batizado, ele reconhece Cristo como o único suficiente Salvador. O fogo, geralmente, ele é voltado para os ímpios, aqueles que não creiam em Cristo Jesus como o único suficiente Salvador. Então, o fogo, meus irmãos, que vocês possam entender, na Bíblia, tem de ler com uma certa cautela, porque uma palavra pode fazer toda uma diferença, tá? E na Bíblia, o fogo é juízo de Deus, tá bem? Agradeço novamente a participação de todos. Inscrevam-se, curtem e comentem, tá? A paz do Senhor Jesus. Espero que gostem. Até a próxima.